Então, boa noite a todos, é bom estar convosco nesta noite. Obrigado por terem vindo até aqui. O pastor Joel deu-me muita liberdade para falar, o que se calhar não é uma coisa muito sensata de fazer, porque falar não é difícil para mim. E eu vou tentar não falar muito. A última vez que eu toquei com esta banda, aliás, deixem apresentar-vos na bateria, Caleb Star Cavaco. E no órgão, Joaquim Manzarek Cavaco. Manzarek era o apelido do não sei se lembram, do organista dos Doors, e é mais ou menos este tipo de Beatles e Doors. É isso que eu trago hoje nos meus filhos. E a última vez que eu toquei, que foi a primeira vez que tocámos assim neste formato, uma das minhas filhas, eu não vou dizer quem, mas ao chegar a casa disse: papá, tu falas demais. E pronto, eu hoje vou tentar conter mais e não falar demais. A primeira música que nós vamos tocar, ela tem o título do livro, e quero só dizer-vos como é que a coisa aconteceu. Eu estava a fazer a revisão do livro, isto em dezembro de 2017, e quando estava a fazer a revisão, havia algumas canções antigas que eu estava a gravar em casa sozinho, e no ambiente da revisão do livro, esta foi uma canção que eu fiz inspirado num dos sermões do livro, que é um sermão que conta aquela história muito bonita do encontro entre Jesus e a mulher Sirofenícia, e de facto fiquei tão inspirado por aquele texto bíblico que quis fazer uma canção. Não sei se a canção é necessariamente inspirada, mas pelo menos eu vim inspirado daquele encontro. E esta música chama-se Milagres no Coração. Não fomos nós que nos encontramos, fui eu que me pus à tua frente. Não saio assim sem mais nem menos, estou batido a ir contra a corrente. E é verdade que te caio aos pés, e é verdade que não me estendes a mão, mas desde que ainda tenha voz para gritar, não me interessa ter ou não razão. Eu não tinha como não pedir, tu não tinhas como não dar, e até das migalhas me enchi quando à mesa não tinha lugar. Tu eras só olhos para os filhos e nenhum biscoito para o cão. Mas eu sei que só preciso de insistir quando trago milagres no coração. Trago milagres no coração. Quando eu louvo, levanto as garras. Quando eu peço, afio as palavras. Aqui estou a mostrar-me grato, em forma de pedra no sapato. Quando eu louvo, levanto as garras. Quando eu peço, afio as palavras. Aqui estou a mostrar-me grato, em forma de pedra no sapato. Eu não tinha como não pedir, tu não tinhas como não dar, e até das migalhas me enchi quando à mesa não tinha lugar. Tu eras só olhos para os filhos e nenhum biscoito para o cão. Mas eu sei que só preciso de insistir quando
Trago milagres no coração. Trago milagres no coração. Trago milagres no coração. Trago milagres no coração. Esta música nós vivemos sempre com um certo nervosismo, a primeira, não é? Galera, correu bem? Correu bem? Joaquim, correu bem? Eu não sei se vocês tiveram alguma experiência parecida. Eu, quando tinha a idade dos meus filhos, eu andava numa escola de música, na minha igreja, a Igreja Batista de Queluz, e havia umas audições no final dos anos letivos. Eu tocava órgão. E como dá para imaginar, eu não era um grande músico. Aliás, quando me ouvem, dá para imaginar que eu já não era um grande músico quando era criança. Mas eu vivia com muita ansiedade aquelas audições. E, de facto, eu tenho de reconhecer que o Caleb e o Joaquim se conseguem suportar aqui a ansiedade de uma maneira um pouco estoica. Vocês não concordam? Não concordam? Isto não é fácil estar no lugar deles. Vocês são todos mais velhos do que eles e têm ar de pessoas exigentes e tal. E eles estão aqui a tocar à vossa frente. A próxima música também faz parte deste disco. O disco vocês podem comprá-lo na FNAC também. Eu acho que ele é capaz de existir lá. Eu não trouxe CDs, mas ele existe. Eu acho que não é um disco fácil de ouvir, porque é um disco em que a maior parte das canções são quase mais narrações do que propriamente canções. Também isso tem a ver com o facto de eu não ter uma grande voz e hoje em dia preferir dizer mais as coisas do que propriamente tentar cantá-las. E uma das canções que faz parte do disco, aliás, há algumas canções que falam de filmes, porque eu gosto muito de filmes, quem é que nós não gosta de filmes, quem é que nós não gosta de cinema, e então às vezes há algumas coisas que à medida que nós ficamos mais velhos, e não sei se acontece convosco, comigo acontece, mas às vezes voltamos a ver alguns filmes que vimos na nossa infância, e às vezes alguns filmes que nós vimos na nossa infância nós voltamos a ver mais tarde e dizemos assim: não era assim tão bom como eu julgava. Não é? Mas há outros que nós vemos e dizemos: que grande filme. Afinal, ele era tão bom ou melhor do que aquilo que eu me lembrava quando o vi, quando era novo. E então, um filme que ainda esta semana nós voltámos a ver, e que eu acho que é um grande filme, e já estou a falar mais para a minha geração, os jovens de hoje, se calhar o filme que viram com este título não é o mesmo filme que eu vos vou falar, mas há um filme que eu gosto bastante, que é o Karate Kid. E a nova geração viu uma versão nova que é do filho do Will Smith com o Jackie Chan, mas eu não estou a falar desta versão, estou a falar da versão original. E ainda esta semana vimos o Karate Kid. Portanto, os meus miúdos, volta e meia, têm de suportar que o pai vá buscar aqueles filmes dos anos 80 e diga: estes filmes é que são bons. E esta é uma música que fala sobre esse filme, sobre o Karate Kid. Chama-se Daniel San. Joel, vou só pedir uma coisa, que de facto pode dar jeito, que é só houver aí um copo de água, uma coisa assim. Não é para já, mas é para o intervalo da próxima coisa. E esta canção não é bem uma canção, é mais uma desculpa para a canção. Eu não vou cantar, eu vou falar. Não me arrependi de ter posto o Karate Kid.
Emociono-me sempre naquela cena final em que o Daniel San diz: Mr. Miyagi, nós conseguimos. Porque é quando ele diz aquelas palavras que o filme termina em grande. Daniel San, Daniel San, na verdade não foi o pontapé especial que derrubou o Johnny, nem a força de vontade testada em muitos trabalhos duros. O que fez o Daniel San ganhar aquele combate foi querer celebrá-lo com quem o ensinou a lutar. Daniel San, Daniel San, Daniel San, Daniel San, como diz o C.S. Lewis no seu livro sobre os Salmos, o amor para ser total precisa de ser comunicado. Se não louvas o que amas, não amas o que louvas. Se não louvas o que amas, não amas o que louvas. Por isso, luta com os punhos, mas não esqueças os lábios. Não esqueças os lábios. Daniel San, Daniel San, Daniel San, Daniel San. Uma das coisas que me toca no episódio em que Jesus encontra aquela mulher sirofenícia, não sei se vocês se recordam, eu não vou pregar, fiquem descansados, pelo menos amanhã, se Deus quiser. Mas uma das coisas que me toca naquele episódio que Jesus encontra a mulher sirofenícia é que aquela mulher tem um problema grande na vida dela, que tem uma filha possuída por um espírito maligno e Jesus estava a tentar descansar. Ele foi para o norte de Israel para tentar descansar e aquela mulher foi estragar-lhe o descanso. Aliás, uma coisa interessante do Evangelho de Marcos é que uma boa parte do Evangelho de Marcos é Jesus a tentar descansar e não conseguir. É um bom resumo do Evangelho de Marcos. Há uma pessoa que quer descansar e não o deixa. É uma maneira de resumir o Evangelho de Marcos. Jesus está sempre a tentar descansar, mas as pessoas vêm atrás dele. E então aquela mulher primeiro vem atrás dele e o evangelista Mateus dá mais detalhes do que Marcos. Mas conta que os discípulos tentaram enxutar a mulher. Tentaram enxutá-la porque ela estava a fazer um escarcéu. A primeira resposta que Jesus lhe dá é uma resposta que parece um pouco antipática. Não sei se recordam que eles conhecem o texto, porque Jesus usa aquela analogia de que eu vim para dar comida aos filhos e não aos cachorrinhos. E quando nós estamos a ouvir aquela história, pensamos assim: Jesus acabou de chamar cão à mulher, não é uma coisa muito simpática de se dizer. De facto, não chamou bem cão, mas chamou cachorrinho. Mas uma das coisas que é interessante é que aquela mulher não se deixa ficar com o aparente não de Jesus. E ela diz: sim, Senhor, e eu estou a parafrasear, mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa.
E Jesus fica surpreendido com a fé daquela mulher. E essa é uma das coisas muito interessantes quando nós lemos os Evangelhos, e o Evangelho de Marcos em particular, que é Jesus, e nós, aqueles que são cristãos, acreditam que ele era inteiramente Deus, que era inteiramente homem, mas isso não significa que ele não ficasse surpreendido pelas circunstâncias. Os Evangelhos contam-nos muitas vezes que Jesus fica surpreendido com o que acontece. E fica sobretudo surpreendido porque não era suposto que aquela mulher, que nem sequer era judia, tivesse uma fé tão forte. E é como se aquela mulher estivesse a regatear com Jesus, como quem diz. Esta é a minha interpretação, vocês não precisam de concordar comigo nisto. Mas é como se aquela mulher estivesse a dizer a Jesus: eu não me vou embora enquanto tu não me deres o milagre que eu sei que tu és capaz de me dar. E Jesus quase que ao início diz assim, quase que atesta, não é? E a nossa vida às vezes é assim, nós pedimos coisas a Deus e Deus aparentemente não nos responde, mas Ele quer que nós teimemos. Não porque Deus tem de nos dar aquilo que nós queremos, necessariamente, mas porque a fé é uma confiança mesmo no meio da adversidade. E pronto, esta história é para dizer o quê? Uma outra história de uma mãe que me toca é a história da mãe de Agostinho, Mónica. E Mónica teve de tolerar Agostinho quando Agostinho se portava muito mal. Ele depois ficou o Santo Agostinho, de facto. Mas até ser santo ele passou 33 anos de muito pouca santidade. E há um livro muito bonito em que Agostinho fala da vida dele, que se chama As Confissões, e ele fala sempre da mãe de uma maneira incrível. E uma das coisas que eu sei é que muitas vezes por trás das melhores coisas que nos acontecem na vida está uma mãe que chorou muito por nós. Concordam comigo? Não quer dizer que todos nós somos grandes bandidos e as nossas mães choraram pelas nossas bandidagens, mas de facto não há nada como o coração de uma mãe. E Mónica está lá para lembrar a fidelidade das mães que pedem a Deus, vez após vez: Deus, não deixe mal o meu filhinho, não deixe mal o meu filhinho. E lá está, passados uns anos, Agostinho ganhou algum tino e tornou-se Santo Agostinho. Esta música fala sobre isso, fala sobre Mónica. Pelo teu filho, não foi tempo perdido, foi tempo que o ganhaste. Mónica, sabes que os mortos ressuscitam e que há fontes que nunca secam, que terão de matar a sede. Tens de ter choro nos olhos, tens de ter cheia a tua oração. Os teus sonhos pedem lágrimas que na terra semeiam o céu. Enumeras os desejos, não te escapam sequer. Eu peço grandes coisas de um grande Deus. Mónica, 56 anos de idade, 33 de Agostinho, e o teu sonho está cumprido. Mónica, ficas para a eternidade como a mãe que deixou o seu filho pertinho dos ouvidos de Deus. Tens de ter choro nos olhos, tens de ter cheia a tua oração. Os teus sonhos pedem lágrimas que na terra semeiam o céu. Enumeras os desejos, não te escapam sequer. Eu peço grandes coisas de um grande Deus. Tens de ter choro nos olhos, tens de ter cheia a tua oração. Os teus sonhos pedem lágrimas que na terra semeiam o céu. Enumeras os desejos, não te escapam sequer. Eu peço grandes coisas de um grande Deus. Eu peço grandes coisas de um grande Deus.
peço grandes coisas de um grande Deus. Eu peço grandes coisas de um grande Deus. Eu peço grandes coisas de um grande Deus. David Foster Wallace fez um discurso no Kenyon College em 2005, chamado This is Water, em que ele dizia que todas as questões da vida são, no fundo, questões de adoração. Diz. Razão, não é possível viver sem adorar. Não acredito em não acreditar. Não é possível viver sem adorar. Não acredito em não acreditar. Se há rastilho eu quero acender, para poder ver a louvação a subir. E os Arcade Fire cantam no disco de Suburbs acerca da mania dos Modern Kids. They seem wild, but they are so tame. They seem wild, but they are so tame. E a tua liberdade é fake news. A tua falta de fé é fake news. Isto porque, como Lutero dizia, o Espírito Santo é maior do que Aristóteles. Se há rastilho eu quero acender, para poder ver a louvação a subir. Se há rastilho eu quero acender, para poder ver a louvação. Se há rastilho eu quero acender, para poder ver a louvação a subir. Estás cansado, Caleb? Estás em pé há tanto tempo? Estás cansado? Próximo concerto, ou me pagas muito ou não me pagas aqui muito. Eu estou a tentar aproveitar enquanto tenho algum poder de
desobrigar a fazer isto. Daqui a uns anos eu já... Eu acho que se eu fizesse com as meninas também já tocavam comigo, mas elas agora já... Portanto, pais que são músicos frustrados como eu, aproveitem até aos 12, mais ou menos, coisa de... Bem, não quero levar muito o vosso tempo. A próxima música que eu vou cantar também faz parte deste disco Milagres no Coração. Mais uma vez é uma história real. A maior parte das coisas que estão cantadas são de facto experiências, e por isso é que o disco funciona tanto, quase é mais uma espécie de diário, de derramar emocional do que propriamente canções normais. E a próxima música é um pouco assim também, conta uma história de quando eu tinha mais ou menos a idade do Joaquim, de uma coisa que me aconteceu, e é isso. A música fala sobre isso, chama-se Jack o Estripador. Não sei se vocês ouviram falar. Quase 11 anos li um texto sobre o Jack o Estripador. Numa coluna do Arturo Varatojo, a propósito do centenário dos crimes do Whitechapel. Fiquei tão impressionado que nessa noite não consegui dormir. Pesadelo terrível, o Jack o Estripador entrava no meu quarto e apunhalava-me na minha cama. Em pânico, fui ter ao quarto dos meus pais. Acabei por passar essa noite. Essa somaram-se mais 360 e tal. Já não no quarto dos meus pais, mas no quarto das minhas irmãs. Recordo uma lista de versos da Bíblia que a minha mãe me deu para ler, combater os terrores noturnos que durante mais de um ano me atormentaram. Um deles era Romanos 8, versos 38 e 39. E apesar de ler esses textos, na altura eles pareciam surtir pouco efeito. Aos 30 anos depois de cada vez que ouço essas palavras, não consigo esquecer o coração da minha mãe. E elas dizem assim: estou certo que nem a vida, nem a morte, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor da minha mãe ajudou-me a ir ao Pai do céu, e a palavra que na altura não me deixava dormir hoje dá mais tranquilidade. Por isso eu canto: Deus, tu és o meu Pai, é quem tu és, é quem tu és, e amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sou, Deus, tu és o meu Pai. Quem tu és, e amado por ti. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou.
Estamos já a chegar a uma hora? Well, estamos mais ou menos a chegar a uma hora. Ainda tem paciência para esta sessão de terapia pública? Então, pelo menos mais uma música. Ainda aguentam mais uma música, uma cançãozinha? Sim. Quando eu tenho estado a ensaiar com os rapazes lá em casa, e então eles têm o alinhamento à frente, e para o Caleb é grave quando nós não seguimos o alinhamento. Ele já me esteve a censurar porque eu mudei e eu disse, não vamos começar pela primeira, e ele disse, como assim não vamos começar pela primeira? Num concerto nós podemos fazer isso, filho. Mas não é assim que está no disco. Mas podemos fazer isso no concerto. O Caleb é a pessoa que no futuro vai cuidar de mim e me corrigir. E então fomos comprar uma máquina de plastificação no Lidl, acho que são baratas, ele diz, uma máquina de plastificação. Então, escrevemos o alinhamento e fica plastificado, não se estraga. Então, cada um tem o seu alinhamento plastificado na máquina de plastificar do Lidl. Alguém tem essa máquina de plastificar? A primeira plastificação não ficou muito boa, porque ficou às ondinhas e eu disse, isto não ficou muito bem. E eu, é da temperatura. Então, se vocês tiverem a máquina, vejam a temperatura, conforme o papel, a temperatura é diferente. Esta ficou assim às ondas, mas esta já ficou. É verdade. As primeiras plastificações não correram. A próxima canção fala sobre um filme. Também sobre um filme, alguns de vocês terão visto esse filme, e eu acho que é um dos melhores filmes de sempre. Eu costumo usar algumas referências para explicar diferenças entre protestantismo e catolicismo. Eu uso o final da primeira parte deste filme, que se chama O Padrinho. Eu não sei se vocês viram O Padrinho. Ninguém viu O Padrinho? De facto, atenção, eu não estou a dizer vão e vejam O Padrinho, mas no final da cena do Padrinho, e quem não viu O Padrinho tapa os ouvidos para eu não dar aqui, como os miúdos dizem agora, um spoiler, mas no final do Padrinho há uma cena do batizado, lembram-se? Michael Corleone está batizado no sobrinho dele, lembram-se disso? Já não se lembram? E o padre está a batizar o sobrinho do Michael Corleone e ao mesmo tempo Michael Corleone está... Ninguém se lembra disto? Michael Corleone, que é interpretado pelo Al Pacino, que era muito novo na altura, ele ficou muito grande depois do Padrinho, muito grande a nível de notoriedade. Mas nesta cena é engraçado, porque ele está o sobrinho dele a ser batizado, ao mesmo tempo que os capangas de Michael Corleone estão a arrasar com a competição. Não se lembram disso? E então a cena está entre... Eu estou a estragar o filme para muitos de vocês, mas a cena está entrecortada entre o batizado do sobrinho de Michael Corleone, em que o padre pergunta, renuncias às obras de Satanás? E ele diz, e ao mesmo tempo estão os capangas dele a fuzilar os adversários. E eu costumo usar essa cena, não para dizer que o catolicismo é fuzilar os adversários, é isso que eu quero dizer, mas apenas porque o discurso que é usado no batizado católico é diferente do batismo evangélico e pronto, é um problema meu. Quando prego eu lembro-me de mais referências para tentar ilustrar alguns pontos. Certeza que o pastor Joel não faz isso, mas isso... Então esta música fala sobre isso. Vi uma fotografia do elenco do Padrinho, reunido 45 anos depois. Estava lá a Thalia Cheia, a Adrian do Balboa, e nem faltava o meu querido Robert Duval. Olhei para aqueles velhotes como se fossem família. Guardei a imagem no ambiente de trabalho do meu computador. 45 anos depois, 45 anos depois,
45 anos depois, 45 anos depois. Vou tocar a última canção. Obrigado por terem vindo, obrigado por esta noite muito agradável. É a vez que eu e o Caleb e o Joaquim estamos a tocar mais tempo e, portanto, eu acho que provavelmente pode ser um dia, é um dia muito importante para mim, mas provavelmente pode ser um dia muito importante para o Joaquim e para o Caleb, e por isso obrigado por terem feito parte deste momento em que demos o primeiro concerto a sério. Certo, Caleb? Certo, Joaquim? Eles são assim, são muito calados, eles não falam. São tímidos. Saem à mãe. Esta música não faz parte do disco Milagres no Coração, faz parte do disco que eu editei há quase 11 anos, chamado 4, que foi reeditado o ano passado. E é um disco que, se vocês procurarem na FNAC, podem encontrá-lo. Agora tem uma reedição especial, tem o disco original, tem o disco gravado por músicos amigos, e essa música faz parte daí. Comprem esse disco, vale a pena, porque o disco que é gravado pelos amigos são músicos a sério. Aliás, por exemplo, há uma música agora que o meu amigo, isto vai soar salão, mas é verdade, a minha música que mais passa é tocada por outra pessoa, porque se fosse eu a cantar as pessoas não iam ouvi-la, mas então há uma música agora que passa na Antena 3 muito, que é a canção do Tiago Lacau, que é desse disco, mas tocada pelo Tiago Betancourt. Portanto, se vocês gostarem mais do Tiago Betancourt do que mim, que é normal, comprei o disco, está lá o Tiago Betancourt a cantar essa música. Esta, a canção que eu vou cantar não é essa, mas... a canção que eu vou cantar está numa versão excelente dos HMP, provavelmente vocês já ouviram falar, porque são uma banda séria e talentosa. E que ganha Globos de Ouro e tudo. Como é que precisa de Globos de Ouro? Não é, Caleb? Nós somos do PAN, nós não estamos de Globos de Ouro dos músicos comerciais, nós somos dos outros. Dentes de lobo e pele de cordeiro, cabeça de pombo e feitio matreiro. Sou um animal a quem Adão não pôs nome, só de barriga cheia é que eu sinto fome. Não há injeção que acalme o meu cio, a extinção seria um elogio. Jaula para o meu tamanho. Lá ninguém sabe o país de onde eu venho. Tenho dentes de lobo e pele de cordeiro, cabeça de pombo e feitio matreiro. Sou um animal a quem Adão não pôs nome, só de barriga cheia é que eu sinto fome. Não há injeção que calme o meu cio, a extinção seria um elogio.
jaula para o meu tamanho. Lá ninguém sabe o país de onde eu venho. Lá no sul não há jaula para o meu tamanho. Lá ninguém sabe o país de onde eu venho. De onde eu venho. De onde eu venho. Ninguém sabe o país de onde eu venho. De onde eu venho. De onde eu venho. Ninguém sabe o país de onde eu venho. Muito obrigado. Tiago, podes ficar ainda aí um pouquinho? É só para falar um pouco do livro. O que é que nos podes dizer sobre o livro? O que é que ele é, do que é que ele trata, de onde surge, como foi o processo? Então, basicamente algumas perguntas para descreveres o livro para quem está aqui e poder saber um pouquinho sobre ele. Este livro, O Milagres no Coração, ele é uma coleção de sermões que entre 2011 e 2012 foram pregados na igreja onde a minha família estava na altura, eu, a Ruth, a Maria, a Marta, o Caleb, sim, já o Caleb já era nascido, em 2010, e durante um ano e tal, como era uma igreja pequenina, nós dávamos algumas liberdades que às vezes em igrejas maiores não é tão fácil da pessoa dizer assim, agora vamos ler o Evangelho do início ao fim. Eu sei que, curiosamente, essa é uma coisa que está a acontecer nesta, de ler o Evangelho de Mateus todo, que ainda é maior do que o Evangelho de Marcos. Mas isso foi uma aventura onde nós nos metemos e durante um ano, mais de um ano, então lemos o Evangelho de Marcos de fio a fio. E na altura correspondeu também com uma época em que eu comecei a escrever os sermões. Porque dependendo do pregador, não é? E os pregadores são diferentes. Há pregadores que vão e pregam sem notas, sem nada. E há outros que precisam de alguma coisa escrita. No meu caso, o escrever é mais como já deu para reparar, é mais uma tentativa de eu me refriar. Se eu não tiver escrito, eu perco-me mais. Portanto, se eu ficar abandonado às palavras. E então, isto para dizer o quê? Escrevi, foi a primeira vez que eu escrevi uma série inteira de mensagens. E sempre pensei que, eventualmente, no futuro, pudessem ser usadas para publicação. E então foi isso que aconteceu há um ano e tal, também graças à generosidade da editora, da Quetzal e do editor, o Francisco Zé Viegas. Eu disse, olha, o que é que vocês acham de publicar um livro de sermões? E como nós sabemos, Portugal já teve, pensamos no Padre António Vieira, não é? Já teve uma tradição do sermão como género literário, que hoje em dia quase que parece uma coisa impraticável. Então, de repente, vir com um livro de sermões tem pelo menos essa coisa de querer também respeitar uma tradição literária que teve no Padre António Vieira, de facto, o exemplo mais popular, e que eu acho que nós, enquanto cristãos evangélicos, protestantes, podemos contribuir dizendo assim, sim, o sermão é uma coisa que está viva
no nosso caso, ainda por cima como nós pregamos mais, os nossos sermões são um pouco mais longos, não é? Portanto, dá para escrever muitos livros. Podem não ser muito bons, mas pelo menos serão grandes. E este livro não cobre, então, todo o Evangelho de Marcos? Neste caso, cobre até metade, vai até ao início do capítulo 8. O Evangelho de Marcos são 16 capítulos, portanto, ficou a metade. A ideia, e por isso também será simpático se houver uma procura, a ideia é a editora dizer assim, ok, vale a pena terminar depois o livro que até agora fica à metade. E pronto, nós aqui temos estado a caminhar em Mateus e, pelo menos para mim, tem sido uma ótima experiência. Acredito que também passear por Marcos tem sido uma experiência assim. E há certas notas que nós vamos percebendo à medida que vemos e mergulhamos num livro. Há certas notas que são constantes no autor, naquelas que são as intenções dele, e por isso nós vamos vendo aquelas marcas em modo repeat, não é? E que ditam qual é o fio do livro e que têm uma mensagem principal a passar. Qual é que é essas marcas principais então no Evangelho de Marcos? Bem, eu começo por dizer uma coisa que é uma frase feita, é um clichê, mas eu acho que é um clichê verdadeiro, que é nunca se lê a Bíblia, o mesmo texto da Bíblia da mesma maneira. Aliás, alguém pode dizer, nunca se lê o mesmo livro da mesma maneira, é verdade, não precisa de ser a Bíblia. Nós, se lermos um livro uma vez e 10 anos depois, provavelmente a nossa leitura será diferente. Para aqueles que têm fé e acreditam que a Bíblia é a revelação de Deus, então esse poder de surpresa é ainda superior. Portanto, a pessoa nunca lê o mesmo texto da mesma maneira. E quando eu estava a rever o livro dos Sermões, já, portanto, a prepará-lo para a publicação, era importante ter um título, porque não seria interessante apenas sermões no Evangelho de Marcos. Talvez fosse interessante, mas não nos pareceu o mais estimulante para o livro. Então eu procurei um assunto que pudesse percorrer. E é curioso, porque quando eu preguei esta série de mensagens, eu não tinha encontrado esse assunto da maneira que encontrei quando, 7 anos depois, os revi. Porque não somos as mesmas pessoas, não é? Portanto, em 2017, no final de 2017, certamente eu não era a mesma pessoa do que em 2011. E um dos temas que eu achei que é um tema que percorre todo o Evangelho de Marcos, que acaba por surgir como o título, é que uma das coisas que Jesus faz, é surpreendente, Jesus faz muitos milagres. Faz milagres a pessoas que obedecem àquilo que Jesus lhes pede, e faz milagres a pessoas que desobedecem àquilo que Jesus pede. Portanto, uma das coisas interessantes é que Jesus não limita as coisas boas que faz para os outros à obediência que as pessoas vão ter com ele. Portanto, Jesus faz questão de tocar na vida até de pessoas que, em último grau, não seguem os seus conselhos. O que significa que há um milagre que acontece, que é um milagre físico. Jesus dispensa favor, dispensa graça a pessoas que muitas vezes não correspondem às expectativas que Jesus tem para elas. E isso é interessante. No entanto, a par destes milagres físicos, destas curas, há um milagre maior que Jesus quer fazer, que é o milagre no coração das pessoas. E isso é uma coisa que fica claro ao longo de todo o Evangelho. Ou seja, deixem-me usar aqui uma expressão, se calhar não é mais bíblica, mas há uma dissonância entre os milagres que as pessoas querem sacar de Jesus e os milagres que Jesus quer sacar das pessoas. E o milagre que Jesus quer sacar das pessoas está no coração. Por isso é que, por exemplo, o exemplo da mulher, no caso da mulher Sirofenícia, isso é tão interessante, porque ela já trazia a certeza do milagre ainda antes de Jesus lhe conceder. Ela teve de regatear com Jesus um milagre que ela já tinha a certeza que trazia. E este tipo de manifestação de fé, Jesus fica surpreendido quando as pessoas lhe trazem. Sobretudo até porque esta mulher, por exemplo, a mulher Sirofenícia, ela não fazia parte do povo judeu, e em comparação com os judeus, ela mostrou um tipo de fé que Jesus estava, de certa maneira, à espera que os próprios judeus mostrassem e eles não mostravam. Portanto, este jogo que envolve os milagres físicos, mas por outro lado o milagre no coração, eu pensei, ora, aqui está algo que percorre todo o Evangelho de Marcos.
Então, quando estava a trocar mails com o editor acerca de qual os melhores títulos, eu pensei, olha, o que é que parece Milagres no Coração? Ele disse, bom título. Alguns amigos disseram, que título piegas, Tiago, não esperávamos existir um título tão piegas. E, de certa maneira, parece um título piegas, mas é um título verdadeiro, porque, de facto, eu acho que é um assunto que consistentemente atravessa todo o texto. Ok, obrigado, Tiago. Obrigado. Não sei se queres adicionar mais alguma coisa, alguma nota? Não, eu quero apenas agradecer a vossa companhia nesta noite. Para mim foi uma noite muito especial. E não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, também temos espaço para perguntas. Não se acanhem, por favor. Eu sei que este é um momento em que normalmente o pessoal se acanha e dificilmente fala. Alguém quer colocar alguma questão? Um corajoso ou uma corajosa? Ok, eu vejo aqui que o Ricardo Araújo Pereira fez um prefácio. É mentira, é só para vender livros. Não, é verdade. É verdade, é mesmo. Já lhe pregaste alguns... Ele já ouviu o sermão teu. Essa história é engraçada porque, bem, eu não vou levar muito o vosso tempo, mas só para explicar. Uma das coisas que nós lá na Lapa, ainda nos tempos em São Domingos Benfica, fizemos, eu acho que é uma coisa parecida com isto, o que estamos a fazer hoje, que é tentar também abrir as portas da igreja. É claro que o mais importante que a igreja tem para fazer é cultuar a Deus. Mas não significa que não possa abrir as suas portas para outros propósitos, para conversar, para chamar pessoas. E ouvir pessoas. Às vezes nós na igreja somos muito bons a falar e não somos muito bons a ouvir. Eu conheço isso, até porque como pregador estou sempre muito pronto para falar e às vezes ouvir não é tão natural. Isto para dizer o quê? Durante alguns anos nós fazíamos uma coisa que era convidávamos algumas pessoas para ir lá e conversar com elas. Portanto, não eram encontros religiosos, eram encontros onde as pessoas iam e nós aproveitávamos o facto de existir enquanto comunidade e fazer perguntas às pessoas. Isso começou primeiro com os debates, em onde chamávamos pessoas para falar de assuntos mais bíblicos, mas depois, mais tarde, passou por umas entrevistas. E eu, como tinha conhecido, sobretudo por causa do mundo dos blogs, hoje o Ricardo Araújo Pereira é obviamente muito conhecido, mas quando eu o conheci, ele não era assim tão conhecido. Ele tinha um blog que se chamava Gato Fedorento, que depois deu origem ao programa, mas que antes de ser o programa era um blog. E nós conhecemos numa época onde quem tinha blogs fazia uma espécie de comunidade. Portanto, havia uns encontros em Lisboa, no São Luís, e quando nos conhecemos éramos... O Ricardo era uma pessoa ainda relativamente desconhecida. E como ele conheci outras pessoas, que usei mais tarde, quando nestes programas da igreja convidávamos pessoas. Então, a primeira pessoa que chamámos chamávamos mesmo nós pensámos assim, qual é o pior nome que uma igreja pode usar para meter conversa com alguém? Vamos usar o pior nome, Inquisição. Então, a igreja, o programa era a Igreja Batista de Benfica chama Nuno Marco à Inquisição, era assim uma coisa assim. E pronto, obviamente as pessoas percebiam, provavelmente não vão queimar, não vão matar, portanto provavelmente vão conversar com ele. E fizemos isso com o Nuno Marco, depois fizemos com o Ricardo Araújo Pereira e por aí fora. Isto para dizer que ao longo dos anos, mais do que uma vez, o Ricardo foi convidado e ele é um ateu sério, ou seja... ele é muito simpático, o que às vezes é uma certa desvantagem, mas ele quando fala sobre a sua falta de fé, ele é sólido na falta de fé que tem. O que é bom, porque em Portugal, uma das coisas às vezes um pouco irritantes, é quando as pessoas falam sobre a religião, como nós portugueses não gostamos de nos zangar uns com os outros, tentamos ter uma espécie de denominador comum de tu não acreditas, eu não acredito, mas somos, pronto, olha, temos boas intenções e então fazemos assim uma espécie de consenso preguiçoso. O Ricardo Araújo Pereira não é assim. Ele, quando não acredita, dá para discutir seriamente com ele. Então, num encontro que uma vez nós tivemos na faculdade, eu estava lá a defender a existência de Deus e ele estava a defender a não existência de Deus, e aquilo aqueceu um bocado, e eu pensei, olha, aqui está um bom interlocutor. E no final disse, Ricardo, se tu não te importares um dia destes, já que não acreditas com tanta convicção, talvez fosse interessante fazeres o prefácio a um livro meu. E ele aceitou logo. Só anos depois é que eu contacto e já sei, né, como calculamos, ele tem uma certa imagem preenchida, mas a coisa engraçada é que Ricardo, ainda estás a tempo de pagar aquilo que me prometeste, e ele ficou em silêncio durante algum tempo e depois disse, sim, mandei-lhe o livro e acho que ele deu, pelo currículo que escreveu no prefácio, e pronto, e de repente respondeu.
Claro que para a editora que interessa vender livros, poder meter na capa com o Ricardo Araújo Pereira. Aliás, há pessoas que vão comprar o livro e só leem um prefácio. Está feito. A parte boa já li. Mas pronto, eu acho que isto é uma coisa interessante. Deixem-me só terminar esta longa resposta para dizer uma coisa. E permitam-me, neste sentido, falar um bocado, querer tocar aqueles que, obviamente, que estamos aqui são cristãos evangélicos. Muitas vezes nós, como minoria religiosa num país como Portugal, crescemos com algum complexo de inferioridade, de achar que ninguém quer saber aquilo que a gente faz, que crescemos com um complexo de minoria. E uma das coisas que eu me tenho percebido ao longo dos anos é que a tradição, e é óbvio que eu estou a generalizar, mas a tradição que nós, enquanto cristãos evangélicos, temos de conhecimento da palavra é uma coisa com valor, que pode ser apreciada até para quem não crê, não é? Não é preciso a pessoa acreditar para ter admiração pela nossa cultura protestante, não é? E é isso que eu me tenho apercebido. As pessoas que não têm as mesmas convicções do que eu, frequentemente conseguem apreciar a tradição na qual eu não nasci, mesmo que não acreditem naquilo que eu acredito. E, portanto, o que eu tenho procurado pessoalmente é estabelecer pontos de conversa com pessoas que podem não acreditar no que eu acredito, mas que têm alguma capacidade de valorizar a tradição de onde eu venho. E nesse sentido, não no sentido de orgulho, não no sentido de superioridade moral, não no sentido de arrogância, mas eu acho que nós, enquanto cristãos evangélicos em Portugal, devemos perceber que nascemos numa tradição que é valiosa e que, quando é mostrada de uma maneira civil, cívica, simpática, pode ser um pretexto para um encontro como este. O livro é escrito por um pastor chato, ok, mas tem um humorista a prefaciar. Esse tipo de coisas são mais possíveis do que talvez nós imaginemos. Mais alguma pergunta que alguém tenha? Estava a pensar como é que a Igreja aceitou este tipo de conversas, não é? Com pessoas que entraram no espaço da Igreja, como é que a comunidade em si recebeu esta É uma boa pergunta. Nós aproveitámos o facto, ao início era mais fácil porque, como a Igreja era muito pequenina, aliás, para terem ideia, o salão de São Domingos de Benfica não era muito maior ali do que o espaço do púlpito, não é? O salão onde nós nos reuníamos era pouco maior do que aquilo. E como éramos uma missão, na terminologia evangélica, não é? Éramos dependentes de uma igreja que nos estava a sustentar, a patrocinar para nos tornarmos uma igreja autónoma, e como éramos uma comunidade muito pequena, esta igreja começou com 2 famílias, a minha e outra. Aliás, foi por isso que nós começámos a ter filhos, porque a igreja não enchia e nós pensámos, temos de ter filhos, senão isto não vai encher. Nunca mais vai encher. Portanto, é um método missionário muito antigo, mas que funciona. Leva tempo, porque cada um leva 9 meses a chegar lá, mas foi isso que começámos a fazer. Ao início, como éramos uma comunidade de gente, pouca gente e gente nova, a verdade é esta, e eu reconheço isso, é mais fácil arriscar quando são poucos e podem atirar uns tiros ao lado e ninguém chateia muito porque está-se a começar, experimenta-se muito. Uma das vantagens de começar uma igreja nova é que dá para experimentar, dá para errar e corrigir mais rapidamente. Imaginem, como o caso aqui da Ação Bíblica. É uma igreja que vai fazer 90 anos este ano também. A igreja onde eu estou agora vai fazer 90 anos também este ano. Portanto, somos as 2 igrejas de 1929. Numa igreja com 90 anos, é como uma senhora de 90 anos, não é? Ela não pode fazer um despreparo qualquer, são 90 anos, tem uma certa dignidade a defender. Agora, uma igreja nova é como um adolescente diz uma parvoíce e pronto, depois corrige. Portanto, isto para dizer, ao início nós aproveitávamos o facto de sermos novos e imaturos para experimentar coisas que na igreja-mãe provavelmente não teríamos chance de experimentar. O que nos apercebemos é que havia mais adesão, havia mais lenha para queimar do que nós julgávamos. Portanto, começámos a chamar algumas pessoas de fora e percebemos que aquilo funcionava. Por exemplo, ter um intelectual... Eu lembro, na altura chamámos, por exemplo... o primeiro a ir lá foi o secretário-geral da Sociedade Bíblica, ele é da minha família, o Timóteo Cavaco, agora já não é, mas era na altura, ou melhor, da minha família ele ainda é, agora não é secretário-geral da Sociedade Bíblica. Que falou com o Pedro Mexia. Pedro Mexia, que provavelmente já ouviram falar ele também, porque é um crítico literário, pertence também ao Governo Sombra.
Depois, a seguir, uns tempos depois, chamámos o Kim Rogério, que já não era do GBU, mas tinha passado muito tempo do GBU, a falar com o Pacheco Pereira. E uma das coisas que percebemos é que a maior parte das pessoas da praça pública que nós conhecíamos, elas nunca tinham entrado numa igreja evangélica. O Pacheco Pereira, quando lá foi, ele diz assim: eu agradeço porque nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E eu pensei, uau, como é que um homem que tem opinião sobre tanta coisa, se ele nunca entrou numa igreja evangélica, talvez parte da responsabilidade possa ser dos evangélicos também. Eu não estou a dizer que a culpa é nossa porque nunca entrou. Mas eu pensei, se calhar nunca ninguém o convidou, porque nós convidámos-lo e ele aceitou. E no caso do Pacheco Pereira, ele nem sequer tem a reputação de ser a pessoa mais fácil de aceitar convites. Portanto, nós fomos apercebendo que todas as pessoas que nós convidámos, só houve uma pessoa que convidámos e que não tive resposta, que não sei que se recebeu o nosso e-mail, que foi, curiosamente, atualmente é o Presidente da República, que ainda não é. Na altura eu convidei, mas nunca respondeu. Mas pronto, tem uma vida ocupada também, se calhar de facto ele não tinha tempo. Mas isto para dizer, todos os outros que fomos convidando aceitavam. E isso desmontou logo uma coisa na nossa cabeça, que é, ao contrário do que muitas vezes pensamos, as pessoas não entram porque nós não convidamos. Agora, só para terminar e explicar uma segunda parte, é verdade que quando convidamos estas pessoas, nós não estamos a convidar para pregar o Evangelho em que elas não creem. Portanto, e aí praticamos uma modalidade que eu compreendo que não seja muito normal na maior parte das comunidades evangélicas, mas que é saber ter tempo para fazer eventos que não são ou evangelísticos, ou que é como se fosse uma casa. Portanto, receber pessoas. Portanto, ter uma cultura de contribuir para o bem da cidade sem que sejam eventos necessariamente religiosos. Portanto, quando nós convidamos estas pessoas, o que está em causa é que é como se nós convidássemos um amigo para ir lá à casa. Não é? Nós convidamos muitas pessoas a ir lá à casa e, graças a Deus, não convidamos só pessoas que têm a mesma fé que nós temos. Temos muitos amigos que não têm a nossa fé, naturalmente. E somos enriquecidos pela vida de pessoas que não têm a fé que nós temos. E percebemos que isso é possível fazer em igreja. Claro que reconhecemos que para isso é preciso que a igreja tome isso como um bem. E lembro quando chegámos à Lapa, algumas pessoas estranhavam: epá, então, mas o que é que esta pessoa vai falar? Estamos no salão de culto, o que é que esta pessoa vai dizer? E o que eu dizia, nós estamos no salão de culto porque é a sala nova da nossa igreja. Portanto, é como a nossa sala de estar. Se convidamos alguém para ir lá à casa, provavelmente não... Nós comemos na cozinha, a maior parte dos dias, mas quando convidamos alguém, geralmente não comemos na cozinha. Então, eu explicava, a nossa sala nobre é, de facto, o salão de culto. Não significa que vamos fazer um culto quando conversamos com esta pessoa. E depois, o que basicamente tentamos fazer é conversar, é ouvir, é tentar, de uma maneira sincera, dizer assim: nós que somos cristãos evangélicos, temos uma reputação, às vezes, não muito positiva no mundo. Nós não vamos abdicar daquilo em que acreditamos, mas queremos também ouvir as outras pessoas. E, portanto, aliás, nós temos gravado estas conversas, elas podem ser vistas no canal que a Igreja tem no YouTube, se procurar a Igreja da Lapa. Para terminar, uma das coisas que eu sinto um privilégio como pastor quando recebo estas pessoas é conversar com elas, ouvi-las, mostrar o que é a realidade de uma comunidade evangélica, e nós tentamos convidar pessoas de todos os espectros ideológicos, temos pessoas da direita até à esquerda, e não nego, só para dar um exemplo último. Por exemplo, há 2 anos convidámos o Francisco Louçã. As minhas convicções estão quase nos antípodas do Francisco Louçã em qualquer coisa. No entanto, ele é um político e tem contribuído da maneira que pode para o país, para o nosso país. E no final, e esse é um dos privilégios que eu sinto nestes encontros, eu digo sempre, não vai levar a mal, mas nós vamos orar por si. E eu não nego, eu poder orar pelo Francisco Louçã, eu acho que é uma coisa extraordinária. Claro que nós podemos orar na nossa casa, mas podermos orar por pessoas, porque as recebemos na nossa casa, e podemos dizer assim: olha, a oração é uma coisa importante para nós, não vai acontecer nenhum bruxeiro, não vamos fazer feitiçaria, não vamos fazer nada disso, mas queremos orar por si. E pronto, e as pessoas aceitam. Porquê? Porque foram convidadas a ir a uma casa. Agora, não estou a dizer com isto que todas as igrejas têm de ter este perfil. Acho que cada igreja é chamada para ter uma identidade que pode ser diferente. No caso da Igreja da Lapa, nós temos procurado isto um pouco. E acho que tem sido bom, sobretudo porque as pessoas que passam por lá, quando voltam, ou melhor, quando vão, elas dizem assim: eu fui bem recebido por aqueles evangélicos. Portanto,
termino o meu sermão. Provavelmente, na próxima vez que alguém disser os evangélicos são os fanáticos, ou os evangélicos não sei o quê, alguma pessoa vai dizer, calma lá, eu já fui bem recebido numa igreja evangélica. E eu acho que isto pode ter importância. Imaginem se formos várias igrejas a poder receber bem as pessoas, independentemente da diferença das convicções. E o que eu gosto sempre de sublinhar, as convicções são de facto diferentes, mas isso não deve impedir para um ato de hospitalidade por parte das comunidades evangélicas. No nosso caso, temos tentado explorar isso. Ok, obrigado. Nós podemos continuar, no nosso momento temos ali uns comes e bebes, um lanchinho, podemos continuar a conversar lá, quem também quiser conversar com o Tiago pode conversar com ele. Temos os livros, que se alguém quiser pedir para ele autografar, podíamos ter trazido o Ricardo para autografar o prefácio, mas não pensámos nessa parte, poderia ser que não tivesse vindo ao Algarve. Muito obrigado, Tiago. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado ao Joaquim e ao Caleb. Tá? Obrigado, estiveram muito bem. E amanhã então, para quem não tem hábito de estar aqui connosco, amanhã às 10h30 estaremos aqui. O Tiago irá partilhar um dos sermões que está no livro de Marcos. Então são todos bem-vindos às 10h30. Okay? Então muito obrigado a todos pela vossa presença. Boa noite.